Olá pessoal, nesse vídeo vamos tratar dos atos e fatos administrativos, dos fatos contábeis e das variações patrimoniais. Atos e fatos administrativos. Atos administrativos são aqueles em que não estão envolvidos de imediato algum elemento patrimonial, como bens, direitos a receber e obrigações a pagar, e também as receitas e despesas, mas cuja característica seja de ter a possibilidade de alterá-los no futuro, como é o caso da assinatura de um contrato para aquisição de um serviço. Lá no momento da aquisição do serviço, o que foi um ato administrativo no momento da assinatura do contrato, passará a ser então um fato administrativo. Fatos administrativos sempre envolverão de imediato um bem, um direito a receber ou uma obrigação a pagar, como é o caso da compra de mercadorias, de pagamento de contas de água e energia e do recebimento da receita de serviços. Na contabilidade aplicada ao setor público, tanto os atos administrativos quanto os fatos administrativos vão gerar fatos contábeis. Isso difere a contabilidade aplicada ao setor público daquela contabilidade aplicada às empresas do setor privado. Lá no setor privado, somente os fatos administrativos é que geram fatos contábeis. Fatos contábeis. Os fatos contábeis podem ser classificados em fatos permutativos, fatos modificativos, e nós vamos ter aí a junção dos dois, fato permutativo com fato modificativo, que gera então os fatos mistos. Vamos ver primeiro então os fatos permutativos. Quando um fato administrativo não altera o valor do patrimônio líquido, ele será denominado de fato permutativo, pois haverá apenas mudança de qualidades patrimoniais, como no caso de uma compra de mercadorias à vista, em que há uma troca de bens, troca-se dinheiro por mercadorias. Mesmo que essa compra fosse a prazo, nós teríamos também o fato permutativo. A compra a prazo geraria um aumento do ativo e, simultaneamente, um aumento no passivo, sem que houvesse variação do patrimônio líquido. Fato modificativo. Quando um fato administrativo altera o valor do patrimônio líquido, ele será denominado de fato modificativo, e ele pode ser aumentativo ou diminutivo. Então vamos ver aí essas duas classificações dos fatos contábeis modificativos. Fato contábil modificativo aumentativo. Ele aumenta o valor do patrimônio líquido. Então é o caso de uma receita. As receitas é que provocam aumentos no patrimônio líquido. Temos como exemplo o recebimento da receita de serviços, em que há uma entrada de dinheiro e um acréscimo no ativo e um correspondente registro de uma receita que irá provocar um aumento no valor do patrimônio líquido. Fato modificativo diminutivo. Reduz o valor do patrimônio líquido. Então, acontece um fato modificativo diminutivo quando nós temos o registro ou o reconhecimento de uma despesa. Então, podemos usar como exemplo o pagamento da despesa de serviços prestados por um fornecedor. Nesse caso, ocorre uma saída de dinheiro do caixa, portanto, uma redução do ativo e uma consequente redução do patrimônio líquido com o registro de uma despesa. Agora, os fatos contábeis mistos. Fatos contábeis mistos representam a combinação de fatos permutativos com modificativos simultaneamente, como é o caso de um pagamento de uma dívida com acréscimo de juros, no qual ocorre a troca de dinheiro por dívida, aí é o fato permutativo, né? A entidade tem uma dívida no passivo e ela liquida essa dívida com recursos do ativo. Então nós temos uma redução simultânea do ativo e do passivo sem qualquer alteração do patrimônio líquido. Só que como essa dívida foi paga com acréscimo de juros, aí nós vamos ter uma saída de recursos do ativo para o pagamento desses juros e uma redução do patrimônio líquido porque está acontecendo ou vai acontecer o registro de uma despesa de juros.
Agora, outra classificação para os fatos contábeis. Fatos contábeis oriundos de atos administrativos orçamentários. Portanto, esses fatos contábeis, eles dependem de uma previsão orçamentária, como é o caso da previsão da receita, da dotação da despesa, mas são oriundos de atos administrativos. Agora, fatos contábeis oriundos de atos administrativos não orçamentários. Portanto, eles não têm previsão orçamentária, eles independem do orçamento. É o caso de uma assinatura de um contrato ou a concessão de fianças ou avais. Agora, fatos contábeis oriundos de fatos administrativos orçamentários. Fatos administrativos que dependem de previsão no orçamento. Aí é o caso da arrecadação da receita e da liquidação de uma despesa, por exemplo. Fatos contábeis oriundos de fatos administrativos não orçamentários, ou seja, não tem previsão orçamentária, esses fatos administrativos independem do orçamento. É o caso do recebimento de uma doação ou da baixa do almoxarifado de um bem qualquer em função do seu consumo. Continuando com a classificação dos fatos contábeis, agora nós vamos classificá-los em fatos contábeis orçamentários e extra-orçamentários. Fatos contábeis orçamentários. Eles envolvem passos relativos à receita orçamentária, o seu registro da sua previsão, da sua arrecadação, do seu recolhimento, ou seja, passa por todas as etapas da receita orçamentária. O mesmo acontece com a despesa orçamentária, registro da dotação, a sua descentralização, empenho, liquidação, pagamento, ou seja, passando por todas as etapas da despesa orçamentária. Fatos contábeis extra-orçamentários. Neles não estão envolvidas a receita e a despesa que foram aprovadas lá na Lei Orçamentária Anual. Como exemplo, nós temos o recebimento de recursos de terceiros, inscrição da dívida ativa, pagamentos ou cancelamento de restos a pagar, baixa de material de consumo do almoxarifado, depreciação, amortização e etc. Vamos falar agora das variações patrimoniais, que podem ser aumentativas e diminutivas. Variações patrimoniais aumentativas, VPA. Até agora nós conhecemos essas variações patrimoniais aumentativas como receitas. São aquelas, portanto, originadas de aumentos de valores do ativo, dos bens e direitos, e aí haverá um correspondente aumento do patrimônio líquido com o registro de uma receita, mas elas também podem se originar de diminuições de valores do passivo, redução das obrigações ou cancelamento de uma obrigação. E aí vai gerar uma redução do passivo e, de novo, um aumento do patrimônio líquido com o registro contábil de uma receita. Agora, as variações patrimoniais diminutivas, VPD. Até agora nós conhecemos essas variações patrimoniais como despesas. São aquelas originadas de diminuições de valores dos ativos, dos bens e direitos. Então, elas reduzem o ativo e reduzem também, por consequência, o valor do patrimônio líquido com o registro de uma despesa. E elas também podem se originar de aumentos de valores do passivo, do aumento dos valores das obrigações. Aumenta o passivo e, concomitantemente, reduz o valor do patrimônio líquido com o registro de uma despesa. Agora, uma outra forma de classificar as variações patrimoniais em variações orçamentárias e extra-orçamentárias. Variações orçamentárias são aquelas que têm previsão na Lei Orçamentária Anual. Elas podem ser aumentativas ou diminutivas, ou seja, podem gerar receitas e despesas, respectivamente, previstas ou fixadas no orçamento. Variações extra-orçamentárias são aquelas que ocorrem de forma independente da execução orçamentária. Podem também ser aumentativas ou diminutivas, ou seja, podem gerar receitas ou despesas, mas que não estão previstas ou que não constavam do orçamento. Variações ativas extra-orçamentárias.
são representadas pelas alterações patrimoniais aumentativas do patrimônio líquido, que ocorrem independentemente da execução orçamentária. Portanto, se são variações aumentativas, correspondem a receitas. E receitas que não estavam previstas lá no orçamento, por isso são variações extra-orçamentárias. Aí nós temos essa classificação dividida de duas formas. Superveniências do ativo, originada de um aumento do ativo com consequente aumento do patrimônio líquido. Temos como exemplo uma doação recebida. Então teremos um aumento no ativo, uma variação positiva do patrimônio líquido com o registro de uma receita. E nós temos as insubsistências do passivo, que são originadas de uma redução do passivo com consequente aumento do patrimônio líquido. Aí temos como exemplo um cancelamento de restos a pagar. Então, uma redução de um passivo, um cancelamento de um passivo, vai provocar um aumento do patrimônio líquido com o registro de uma receita. Agora, as variações passivas extra-orçamentárias são representadas pelas alterações patrimoniais diminutivas do patrimônio líquido, que ocorrem independentemente da execução orçamentária. Então nós vamos ter o registro de uma despesa que não estava previsto lá no orçamento. Então elas podem ser classificadas de duas formas. Como insubsistências do ativo, originada de uma redução do ativo, com consequente redução do patrimônio líquido. Temos como exemplo o extravio de bens. Então nós vamos ter uma redução do ativo que vai provocar o registro de uma despesa e a consequente redução do patrimônio líquido. A outra classificação é como superveniências do passivo, que são originadas de um aumento do passivo com consequente redução do patrimônio líquido. Aí temos como exemplo a atualização monetária da dívida fundada. Então nós vamos ter um aumento do passivo e, como consequência, teremos também uma redução do patrimônio líquido por meio do registro de uma despesa. Essa foi a referência bibliográfica que nós utilizamos na elaboração desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido realmente útil para vocês. Se essa for a realidade, não deixe de dar uma curtida e de compartilhar esse vídeo com suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.